Glória a Jesus, bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos colocar hoje, mais uma vez, uma pedra e mispa e sem a pedra da ajuda e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nos relacionar com Deus mais um dia. Hoje o Senhor tem mais um pão quentinho preparado para alimentar a nossa vida física e espiritual. Glória a Deus. Hoje nós estaremos ministrando, fique conosco até o final. Estaremos ministrando uma palavra dentro do livro de Malaquias. Vamos tratar hoje sobre a honra a Deus. Você tem honrado ao Senhor? Você sabia que se nós não honramos a Deus na parte financeira, se nós não honramos a Deus com nosso louvor, com o nosso serviço prestado ao Senhor, nosso Deus, na igreja, se nós não cumprimos com aquele princípio bíblico de visitar órfãos e as viúvas, é o que Tiago diz, que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então Deus tem um plano, tem as suas diretrizes, e a parte social, o socorro, o governo, da igreja em relação aos necessitados, não somente necessitados fisicamente, necessitados de ajudas financeiras, de uma cesta básica ou algo do tipo, mas pessoas que são necessitados espiritualmente, que estão acorrentados pelo adversário. Nós temos que exercer este serviço de diaconia, porque é um princípio de Deus. E aí, se a gente está honrando os homens, nós estamos honrando a Deus. Amém? Fique até o final, estaremos falando sobre a honra. Queremos agradecer a alguns irmãos que estão sempre aqui conosco. A irmã Eliane Pinheiro da Silva Gomes, ela está dizendo: a paz do Senhor Jesus, querida família de oração diária, rompendo em fé. Vamos romper em fé com a graça de Jesus Cristo. Vamos romper em fé sim, irmã Eliane, pastor Júlio, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. João, nosso irmão João de Souza Brito, está dizendo assim: Deus abençoe pastor Odair. Deus continue abençoando a sua vida. Continue orando por nós. Estamos aqui orando por vocês, orando um pelos outros. Isto é importantíssimo quando nós fazemos a oração intercessória. Estamos orando por ti também, presbítero do Senhor, a irmã Nicéia e toda a sua família. Marilene Souza está dizendo: verdade, que Deus nos abençoe sempre. Bom dia. Marisa Gleia, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Odair. A paz do Senhor, irmã Marisa. Elcimar Teixeira, louvado seja Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. O Anderson Rodrigues, bom dia pastor Odair Correia, Deus abençoe todos. Um ótimo dia abençoado por Deus. Leonardo Oliveira, estamos orando pelo seu projeto, Leonardo, por toda a sua família, seu pai, sua mãe, sua avó Etelvina, para que o Senhor Jesus possa continuar cuidando desta família maravilhosa. Nossa irmã Maria Benedita, lá do estado do Espírito Santo, que Deus abençoe sua vida, a sua família e toda a sua casa. Deus abençoe também meu querido irmão Arnaldo Alves Machado. O irmão Arnaldo está dizendo assim: olha, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam com este grupo. Que Deus abençoe nosso irmão e ministro da palavra. Que Deus guarde a vida dos irmãos hoje e sempre. Estamos orando, Arnaldo, por sua família, pela Gislane, pelo Rian e pela Aline, para que Deus venha cobrir vocês com as bênçãos celestiais.
Estamos orando também pela vida da Maria Gomes. Maria Gomes, glória a Deus. Maria Gomes, Deus é contigo, Deus é com Rafael, com a Mirelle, com a Júlia e também com o Jonatas. Que Deus abençoe toda a sua família. A irmã Camila, que está lá em Portugal, está dizendo bom dia. Deus abençoe. O Roberto Gomes, boas férias, Roberto. Deus abençoe sua vida. Irmã Marli Araújo Cabral. Irmã Marli, uma bênção, serva de Deus, que Deus abençoe também ela, o Antônio e toda a sua casa. Juvenal Gonçalves de Oliveira, é bênção sobre bênção. Deus abençoe também o pastor Elifelete, que colocou a mensagem aqui. Pastor Elifelete é um homem abençoado, um pastor abençoado, que tem feito um trabalho maravilhoso ali na Europa. Que Deus em Cristo te use, pastor. Assim como o Senhor usava as mãos de Paulo, através das mãos de Paulo, o Senhor realizava prodígios, maravilhas. Que Deus use as suas mãos também. Ele está dizendo, paz do Senhor, pastor, bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, pastor Elifelete, pastor presidente do Ministério Rocha Eterna. Estamos orando também pela vida do pastor Júlio Gomes, nosso querido irmão Eduardo Maia, a Eliana, sua esposa, Maria Eduarda, Gabriel. Estamos orando também pela sua aposentadoria, para que Deus possa abrir as portas. Valdenice Salles, de Londrina, está pedindo oração pelo seu filho. Estamos orando pelo Gleimax também. Gleimax, coloque a sua mensagem, seu pedido de oração, dê o seu like. Compartilhe essas mensagens, compartilhe essas orações, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Nós temos um pedido de oração, glória a Deus, também do Hélito e da Gilmara Conceição. Ela está pedindo oração pela sua filha, pelo um propósito, a Bianca, para que Deus possa abrir uma grande porta. Glória a Deus. Que Deus possa direcionar a vida da Bianca nesse propósito e que a porta que Deus abrir venha a ser a melhor porta, a melhor direção de Deus para a sua vida, Bianca. Em nome de Jesus, nós cremos no milagre. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença. Queremos Te glorificar pela oportunidade que aqui estamos, ó Deus, para buscar a Tua presença nesse dia 5/12 de 2025. Nós cremos que a Tua mão está estendida sobre o Seu povo na terra. Ouve as nossas orações. Oramos por portas de emprego, pessoas, meu Pai, que estão desempregadas ou aquelas que estão fazendo, Senhor, entregando o currículo para ser chamado nesta empresa. Abre uma grande porta para os seus filhos. Pessoas que estão hospitalizadas, meu Senhor, nos leitos hospitalares, aguardando uma cirurgia. Nós oramos para que o Senhor venha dar saúde. Tu és a saúde. Glória a Deus. A Tua palavra nos diz que lá na eternidade, as folhas da árvore da vida, elas darão frutos, ou a árvore da vida darão frutos, e as suas folhas servirão como um remédio para a saúde das nações. Hoje, no tempo de hoje, nós cremos também que a Tua mão está estendida. Isaías 59, as mãos do Senhor não estão, na verdade, estendidas sobre o seu povo, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Ao contrário, Deus está presente conosco, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se viu, um Deus além de Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós esperamos em Ti a solução, o milagre, a resposta, a cura, Senhor Jesus, a salvação. A maior prova viva da salvação foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor das famílias, Senhor, de toda a terra. O resgate de Cristo, o perdão de Cristo, o amor de Cristo nos transtorna
Jesus, enche o teu povo do teu Espírito Santo nesses últimos dias. Nos faz vivenciar e viver as bênçãos contidas na tua palavra. Jesus, que nós possamos nesses últimos dias honrar a ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Nós oramos nesse instante pelo nosso querido Miromax, ali na Bélgica, a sua esposa. Oramos pela vida do César, Senhor Jesus. Oramos pela vida do Valdir e a sua esposa Renata. Oramos pela vida também do Claudemir, sua esposa Kátia. Dê vitória, Jesus, ao Francisvan, a missionária Valdina, que está sempre aqui conosco também nesse canal. Visita, Jesus, cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Oramos, Jesus, pela irmã Maria José. Oramos pela vida do seu esposo Jailton. Jesus, Geilton, dê vitória. Senhor, sara as suas enfermidades. Em nome de Jesus. Nós cremos na vitória, nós cremos no poder do teu nome. Nós cremos no poder da tua palavra. Nesta oração também, eu quero incluir, Senhor, a vida. Ó Jesus amado e querido, nós queremos incluir a vida da irmã Juciana e o seu esposo Jailton. Dê vitória, Jesus, em tudo, para a glória do teu nome. Visita, Pai querido, amado e poderoso, a vida do Jailton e sua esposa Juciana, com a bênção recalcada, sacudida, transbordante, na vida dela e toda a sua família. Visita a Rosângela Souza. Visita, Jesus, ó Pai querido. Ó Deus, cada um contribuinte nesse canal. Aqueles que contribuem com oração, aqueles que contribuem, Senhor, financeiramente. Que o Senhor possa prosperá-los de uma forma magistral. Abençoe os teus filhos aqui no Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós colocamos o Brasil debaixo das mãos do Senhor, porque uma nação, Senhor, que tem a direção de um bom governo, ela prospera, mas a nação que o governo está distante de Deus, o povo padece. Mas nós cremos, meu Senhor, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui, juntamente com os irmãos, orando pelo Brasil, pela Europa, pela África, por cada família, Senhor, por cada vida, para que o Senhor possa restaurar, Senhor, a nossa sorte, restaurar as nossas forças, e para que a gente continue, Senhor, cada vez mais confiando na Tua promessa. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, estaremos lendo agora a porção das Escrituras. No livro de Malaquias, no capítulo de número 1, e o versículo de número 6, que diz assim: Se eu sou pai, onde está a minha honra, que é devida? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor, que me devem? Queridos irmãos, este livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ele trata sobre um dos princípios cristãos sobre a honra a Deus. Esse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Malaquias, eles giram em torno da obediência a Deus, a verdadeira adoração que deve ser pura, sem mistura, e a verdadeira fidelidade que nós precisamos a ter a Deus em todas as áreas da nossa vida, especialmente também na área financeira, que é um ponto de muito, vamos dizer assim, desequilíbrio na vida do ser humano. Por isso que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Onde estiver o nosso tesouro,
ali estará o nosso coração. O dinheiro, ele é uma bênção quando ele está na posição de servo. Ele é maldição quando ele está na posição de Senhor. Porque o único Senhor da nossa vida é o nosso Deus. Ele está acima da nossa riqueza, Ele está acima das nossas famílias, dos nossos bens. Como disse o próprio salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Você poderia pegar toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro e dar ao Senhor como presente, como oferta, mas mesmo assim, nós ficaríamos em débito. Nós não conseguiríamos, com a nossa riqueza, honrar a Deus como Ele é. Toda honra seja dada ao Senhor. E toda honra que a gente apresenta diante de Deus, ainda o homem vai ficar em débito. O homem vai ficar ainda devendo ao Senhor mais honra, mais glória e mais louvor. Você está entendendo? Há uma necessidade de reverência a Deus e temor. Deus, ele está questionando: se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que me é devida? Se vocês dizem que eu sou pai de vocês, vocês expressam que eu sou pai com os lábios, mas as atitudes não estão de um verdadeiro filho que obedece o seu pai. Se eu sou Senhor, onde está o temor? Glória a Deus. Isso deve ser algo costumeiro na nossa vida. Deve ser continuista. O reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e de que Ele é nosso Senhor. A nossa adoração deve ser sincera e não hipócrita. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios de animais, como se Deus não estivesse vendo, né? Às vezes a gente faz as coisas como se Deus não estivesse vendo. Não, a Bíblia diz que nada fica escondido diante do olhar de Deus. Deus prescruta através do seu Espírito todas as coisas e até as profundezas de Deus. Eles davam animais cegos, aleijados, doentes, o que era na verdade uma desonra clara a Deus. Eles demonstravam mais habilidade, eles eram mais minuciosos no critério em honrar, vamos dizer assim, aos príncipes, aos reis. Mas quando era para o Senhor, eles desonravam, demonstrando que estavam, na verdade, dando ao Senhor algo que não tinha valor. Deus deseja a adoração do coração e não as ofertas de segunda mão, os rituais vazios, somente para cumprir um protocolo. Às vezes nós estamos apenas cumprindo um protocolo para os homens verem. Mas será que Deus está recebendo a nossa oferta, nosso culto, a nossa adoração, a nossa postura, a nossa maneira de ir e vir? Será que nós estamos agradando a Deus? Haveria ali de estar no coração do sacerdote, do povo, começando pelos sacerdotes, que eles eram os líderes. Eles tinham que dar exemplo. E quando o Senhor está dizendo, roubará, pois, o homem a Deus, o Senhor não está se referindo apenas ao povo. O Senhor está se referindo nesse texto, dentro de um contexto imediato, você fazendo a apuração exegética, exaurindo o texto, de dentro para fora, você vai encontrar que Deus está também denunciando, que Deus está também chamando a atenção dos líderes, dos sacerdotes, em relação aos dízimos e ofertas.
Uma das passagens mais conhecidas no livro de Malaquias é Malaquias 3, do 8 a 10, onde aborda a questão ali do dízimo, das ofertas. Reter o dízimo integral era considerado roubar a Deus. E às vezes nós estamos roubando a Deus na nossa adoração a Ele. Nós não estamos cumprindo com o nosso papel de serviço cristão dentro de uma mordomia cristã. Nós somos mordomos dos bens, o nosso corpo, Tudo isso faz parte da adoração. Deus, ele quer que o nosso espírito, alma e corpo, ou seja, 3 partes humanas, dentro de uma tricotomia, corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Aqui Deus vai falar com ele sobre a fidelidade financeira que demonstra onde está o coração deles, onde está a confiança dele. E Deus convida o povo a prová-lo, se eles manterem as suas fidelidades, se eles cumprirem com o seu papel de honrar a Ele. O Senhor está dizendo assim, vocês verão bênçãos abundantes sobre a casa, sobre a vida de vocês. Havia também nessa mensagem a justiça e a integridade nas relações. Honrar a Deus também reflete-se como nós tratamos também os outros. Aí eu estou honrando a Deus. Porque quem não honra, a Bíblia diz, o seu irmão que você vê, que você está com ele, como que você vai honrar a Deus? Malaquias, ele denuncia o profeta a infidelidade conjugal. Você está desonrando o cônjuge, a opressão de viúvas, órfãos, estrangeiros. Havia uma corrupção generalizada. Então, Deus está dizendo que a vida cristã é justa e deve ser verdadeira e não falsa e não fingida a nossa adoração ao Senhor. Deus vai usar Malaquias para colocar o povo no trilho novamente, para que o povo pudesse cumprir o compromisso, aqueles que estavam cumprindo e os que não estavam cumprindo, se arrependerem para fazer de maneira correta. O livro é um chamado ao arrependimento, é um novo compromisso com o Senhor, uma nova aliança. Teria que haver na vida do povo o choro, o gemido no altar. Mas não adianta chorar, gemer sem uma mudança de atitude. Porque se não tiver uma mudança de atitude, nós podemos orar a noite toda, consagrar o mês inteiro, ir para a igreja, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Se não tiver mudança de atitude, não vai produzir efeito. Esse livro é extraordinário porque ele ensina a verdadeira honra a Deus. É preciso honrar a Deus não partes, mas no total. Entregar a Ele sem reservas a nossa adoração, as finanças, o nosso relacionamento, a família, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho. Colocar a Ele como primazia, porque Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus deve ser as primícias da nossa vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Malaquias aqui, através de Deus, está instruindo o povo para voltar à prática da verdadeira honra. Porque quem honra a Deus
será honrado por ele. Lembra daquele casamento em Caná da Galileia? Eles convidaram bastante pessoas, Maria, os discípulos e todos os convidados para aquela festa. Acabou o vinho, mas o maior convite que eles fizeram foi para Jesus. E quando acabou o vinho, Jesus estava ali para multiplicar e fazer a transformação da água em vinho, honrando os convidados. Você está honrando Jesus, Jesus haverá de te honrar também. Creia nessa palavra. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém.